Olá, nós interrompemos a nossa programação às 3h25 pelo horário de Brasília com uma informação de um incidente envolvendo o avião que transportava a equipe da Chapecoense que iria à Colômbia, estava indo para a Colômbia para jogar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Há informações ainda divergentes, nós vamos aqui então relatar quais são as informações envolvendo esse incidente. O jornal argentino Clarín informa que o avião, com cerca de 80 pessoas a bordo, caiu quando se aproximava do aeroporto de Medellín. E esse avião teria desaparecido dos radares e, portanto, caído. Essas são as informações do jornal argentino Clarín. Agora, informações da agência de notícias F, que traz a seguinte informação, que um avião procedente da Bolívia com a equipe de futebol da Chapecoense a bordo, perdeu contato com a torre de controle do aeroporto de Medellín quando se aproximava justamente do aeroporto José María Córdoba, o aeroporto de Medellín, isso por volta das 9h33 da noite, horário local, quando perdeu contato com a torre, 00h33, pelo horário de Brasília. O avião, segundo a agência de notícias F, sobrevoava a cidade de La Serra, uma cidade bem próxima a Medellín, que era o destino final desse avião. Então, a informação que chega é que há uma emergência com relação a esse avião que transportava a equipe de futebol da Chapecoense, que voava para Medellín para jogar a final da Copa Sul-Americana. Ainda está sendo investigado o que aconteceu, não há informações ainda concretas. As primeiras informações que vão chegando, ainda divergentes, são de que 80 pessoas estavam a bordo, não haveria mortos, segundo também os relatos das agências de notícias, mas sim feridos. Inclusive, há informações de que os bombeiros já teriam chegado ao local onde esse avião caiu. É um voo charter que transportava a equipe da Chapecoense procedente da Bolívia, onde o avião fez uma escala e então estava se aproximando da cidade de Medellín. O aeroporto de Medellín, inclusive, informou numa mensagem na internet que havia ativado um comitê operacional de emergências do aeroporto para atender e apoiar uma situação de emergência que se apresentava com este avião. Então, nós voltamos a dizer, houve um incidente com um avião que transportava a equipe da Chapecoense, que estava indo para Medellín, na Colômbia, disputar a final da Copa Sul-Americana. Segundo o jornal argentino Clarín, este avião caiu. E segundo a agência de notícias F, o avião perdeu contato com a torre de controle do aeroporto de Medellín às 9h33 da noite, horário local, 00h33 pelo horário de Brasília. As primeiras informações são de que cerca de 80 pessoas estavam a bordo desse avião, incluindo a equipe da Chapecoense, e também dizem essas primeiras informações de que não há mortos, mas sim muitos feridos, e equipes de emergência já estariam se dirigindo ao local onde esse avião caiu, o avião que perdeu contato com a torre de controle quando sobrevoava a cidade de La Serra, essa cidade que fica na região metropolitana de Medellín, cidade onde a Chapecoense iria disputar a final da Copa Sul-Americana, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional nesta quarta-feira. Nós ainda não temos informações sobre realmente o que teria exatamente acontecido, mas estamos aqui então acompanhando o desenrolar dos fatos. As primeiras informações, então, são essas, a de que há um incidente com um avião onde estava a equipe da Chapecoense a bordo, incluindo outras 80 pessoas, cerca de 80 pessoas ao todo, estavam a bordo desse avião que, segundo os primeiros relatos, desapareceu dos radares, perdeu contato com a torre de controle do aeroporto de Medellín às 9h33 da noite, horário local, 00h33 pelo horário brasileiro de verão, o horário de Brasília. Segundo o jornal argentino Clarín, o avião caiu e a agência de notícias F diz que o aeroporto ativou uma operação de emergência com relação a este avião.
não há informação de mortos, mas sim os primeiros relatos são de que haveria feridos, muitas pessoas feridas, e a gente então continua acompanhando aqui o que realmente teria acontecido com o avião da equipe da Chapecoense, o avião que transportava a equipe da Chapecoense. Esse avião que saiu do Brasil, fez uma escala na Bolívia, e então da Bolívia ele partiu em direção à cidade de Medellín, que é para onde a equipe da Chapecoense estava indo para disputar a final da Copa Sul-Americana. São 3h31 pelo horário de Brasília. Nós vamos continuar acompanhando o desenrolar dos fatos, as informações que vão chegando. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras notícias e você continua conferindo a reapresentação do Jornal das 10. Até já. De notícias russa, RIA Novosti, a falta de combustível provocou a queda do avião e pelo menos 10 feridos já teriam sido retirados do local do acidente. Agora há pouco também, o aeroporto de Medellín, o aeroporto José María Córdoba, confirmou que o avião com matrícula CP2933, que transportava a equipe da Chapecoense, sofreu um acidente e, segundo essa mensagem do aeroporto de Medellín, há sobreviventes. Então, as informações continuam chegando, nós estamos aqui acompanhando o desenrolar dos fatos, não há ainda informações mais concretas sobre o que realmente teria acontecido, a gente ainda está trabalhando muito no campo das hipóteses ainda, mas a informação concreta que nós podemos dizer a você é de que o avião que transportava a equipe da Chapecoense a Medellín, na Colômbia, sofreu um acidente quando se aproximava do aeroporto de Medellín. Ele perdeu contato com a torre de controle do aeroporto de Medellín às 9h33 da noite, horário local, horário da Colômbia, 00h33 pelo horário de Brasília. Ao todo, 72 pessoas estariam a bordo desse avião e até o momento não há informação de mortes, mas sim de muitos feridos. As equipes de resgate estão se aproximando do local da queda do avião e, segundo as primeiras informações, aí citando a agência de notícias RIA Novosti, 10 pessoas já teriam sido retiradas do local do acidente. Ao todo, segundo as informações que chegam, é que 72 pessoas estariam a bordo desse avião da Chapecoense, avião que fez uma escala na Colômbia, depois de ter saído do Brasil, e depois dessa escala na Bolívia, o avião saiu do Brasil, fez uma escala na Bolívia, e aí sim, após essa escala, voou em direção à Colômbia, à cidade de Medellín, e quando se aproximava do aeroporto de Medellín, este avião acabou caindo, repito, avião matrícula CP2933, que transportava a equipe da Chapecoense para Medellín, a equipe da Chapecoense que disputaria a final da Copa Sul-Americana nessa quarta-feira contra o Atlético Nacional de Medellín. Não há, até o momento, volto a dizer, informação sobre mortes. Temos sim relatos de muitos feridos na queda desse avião. As informações são de que 72 pessoas estavam a bordo do avião que transportava a equipe da Chapecoense e esse avião sofreu um acidente quando se aproximava do aeroporto de Medellín, o aeroporto José María Córdoba. Esse avião que desapareceu dos radares quando sobrevoava já a região metropolitana de Medellín, mais precisamente às 9h33 da noite, horário local, 00h33 pelo horário de Brasília. Então, o que nós podemos dizer com absoluta certeza é que o avião que transportava a equipe da Chapecoense sofreu um acidente quando se aproximava da cidade de Medellín. Nós não temos ainda relatos de mortes, temos sim relatos de muitos feridos entre as 72 pessoas que estavam a bordo desse avião. A agência de notícias russa RIA Novosti cita falta de combustível como o motivo que teria causado a queda desse avião e ela também fala sobre 10 pessoas que já teriam sido resgatadas pelas equipes. O aeroporto José María Córdoba de Medellín ativou uma operação de emergência justamente para atender a esse acidente, para atender as vítimas desse acidente. Até agora temos relatos de 10 pessoas retiradas do local do acidente, isso segundo a agência de notícias russa RIA Novosti. Ao todo, 72 pessoas estavam a bordo. Não temos relatos de mortes, mas sim
de muitas pessoas feridas. A gente continua acompanhando aqui o desenrolar da história, enfim, as notícias, as primeiras notícias vão chegando, ainda são muitas notícias desencontradas. E a gente está recebendo aqui, então, parece que há uma divergência sobre a matrícula desse avião. A gente continua acompanhando aqui as notícias aos poucos. Elas vão se transformar, a gente vai tendo uma noção melhor do fato concreto, o que aconteceu exatamente com esse avião. Mas o que a gente já pode dizer para você que está acompanhando a gente durante essa madrugada, no meio dessa madrugada, é que houve um incidente com um avião da Chapecoense. Já podemos dizer até que é um acidente com o avião da Chapecoense, o avião que transportava a equipe da Chapecoense com 72 pessoas a bordo. Esse avião que saiu do Brasil fez uma escala na Bolívia e se aproximava do aeroporto de Medellín quando teve um problema. Segundo a agência russa RIA Novosti, houve falta de combustível nesse avião e ele acabou caindo próximo ao aeroporto na região metropolitana de Medellín. As informações também são de que pelo menos 10 pessoas teriam sido retiradas do local do acidente. Não há relatos de mortes, mas há relatos de muitas pessoas feridas por causa desse acidente com o avião que transportava a equipe da Chapecoense. Chapecoense, que é uma equipe de futebol de Santa Catarina, aqui no Brasil, e ia disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia, o primeiro jogo da final na próxima quarta-feira. A gente continua aqui, então, acompanhando as agências de notícias que vão trazendo as informações para a gente. Então, nós vamos recebendo confirmações de que 72 pessoas estavam a bordo desse avião. O aeroporto de Medellín, o aeroporto José María Córdoba, confirmou agora há pouco que uma operação de emergência foi ativada justamente para atender a esse acidente. E a gente então vai recebendo aqui as informações, a gente vai acompanhando. E segundo o site Mi Oriente, diz que 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana estão ajudando nas buscas às vítimas deste avião. Segundo o site Mi Oriente, o site colombiano Mi Oriente informa que 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana estão ajudando no trabalho de resgate, no trabalho de resgate às vítimas e também as buscas pelos destroços do avião. Esse avião que se aproximava do aeroporto de Medellín, levando a equipe da Chapecoense para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Há uma divergência, inclusive, do momento em que isso teria acontecido. A agência F, agora há pouco, informava que às 9h33 da noite, horário local, o avião perdeu contato com a torre de controle. Isso, 00h33 em Brasília. Esse site Mi Oriente, o site colombiano, um site de notícias colombiano, fala que o acidente aconteceu exatamente às 10h15 da noite, portanto, 1h15 da manhã em Brasília, na cidade de La Unión, que fica na região metropolitana de Medellín. As informações preliminares, ainda segundo esse site, são de que a torre de controle perdeu contato com o avião, matrícula CP2933 das linhas da companhia Lamia, onde estavam 72 passageiros a bordo. Esse avião que fez uma escala na Bolívia depois de sair do Brasil e voava para Medellín, quando, ao se aproximar do aeroporto de Medellín, ele então acabou sofrendo esse acidente. Esse avião que saiu do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A escala, onde o avião com a equipe da Chapecoense, a escala foi feita na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com 72 passageiros a bordo, aí, incluindo a equipe da Chapecoense. Pelo menos 10 pessoas já foram retiradas com ferimentos do local do acidente. Não há, até o momento, informações sobre mortos por causa da queda desse avião. Voltando a dizer que a agência de notícias russa RIA Novosti cita falta de combustível como o motivo da queda deste acidente. Ainda segundo o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de La Unión, que fica na região metropolitana de Medellín,
que, então, ele cita as 10 pessoas que foram retiradas do local do acidente e, ao que parece também, o avião tinha pouco combustível e isso teria causado o problema que resultou na queda do avião. Ele se aproximava do aeroporto José María Córdoba de Rio Negro, o aeroporto de Medellín, quando então sofreu esse acidente. As autoridades locais já foram acionadas e 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana já estão trabalhando na busca por sobreviventes no local desse acidente da cidade de La Unión, na região metropolitana de Medellín. Então, vamos aqui fazer um breve resumo do que está acontecendo aqui. Nós interrompemos a nossa programação justamente para citar um acidente que aconteceu com um avião que transportava a equipe da Chapecoense, que estava indo em direção à cidade de Medellín, na Colômbia, para disputar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira, contra o Atlético Nacional de Medellín. O avião saiu do Brasil com a equipe da Chapecoense a bordo, fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra e, quando se aproximava da cidade de Medellín, do aeroporto José María Córdoba, sofreu um acidente e acabou caindo. 72 pessoas estavam a bordo, não há relato de mortes. O que nós temos até agora é a informação de que 10 pessoas feridas foram retiradas do local do acidente. As primeiras informações também são de que a falta de combustível teria provocado a queda desse avião. Um avião da companhia Lamia, que saiu de Santa Cruz de la Sierra, fez essa escala em Santa Cruz de la Sierra e foi em direção a Medellín, e quando se aproximava, houve o acidente. Às 9h33 da noite, horário local, 00h33, pelo horário de Brasília, o avião perdeu contato com a torre de controle e os relatos da imprensa colombiana são de que às 10h15, horário local, 1h15 da manhã, em Brasília, houve então esse acidente com o avião que transportava a equipe da Chapecoense, avião com a matrícula CP2933 da companhia aérea Lamia, que saía de Santa Cruz de la Sierra e se aproximava da cidade de Medellín, na Colômbia, com a equipe da Chapecoense a bordo. Não há, é sempre bom dizer, não há relato de mortos nesse acidente. Temos relatos de muitas pessoas feridas. As informações da imprensa colombiana e também das agências de notícias são de que 10 pessoas foram retiradas do local do acidente. Nós, então, estamos acompanhando aqui, as informações vão chegando a todo instante. A gente, então, vai aqui trazendo para você as informações sobre esse acidente que envolveu o avião que transportava a equipe da Chapecoense, que iria, então, disputar a final da Copa Sul-Americana, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Numa mensagem na internet, o perfil do aeroporto José María Córdoba, do aeroporto de Medellín, colocou a seguinte mensagem: confirmado, a aeronave com matrícula CP2933 transportava a equipe da Chapecoense. Ao que parece, há sobreviventes. Esta é a mensagem postada na internet, no Twitter, pelo aeroporto José María Córdoba, o aeroporto de Medellín. A agência de notícias F diz que o acidente aconteceu nas imediações dos municípios de La Serra e La Unión, os dois próximos ao aeroporto José María Córdoba, que é o aeroporto da cidade de Medellín. Portanto, essas cidades ficam na região metropolitana de Medellín. O diretor do Departamento Administrativo do Sistema de Prevenção, Atenção e Recuperação de Desastres do Departamento de Antioquia, na Colômbia, disse aos jornalistas que o avião estaria numa localidade chamada Cerro Gordo, que é onde então o avião teria exatamente caído. Ele então precisa um pouco mais o local da queda do avião. Ele disse que ele voltou a dizer o que eu falava agora há pouco, que o avião saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e onde fez uma escala técnica, segundo ele. O avião transportava 72 passageiros e 9 tripulantes, ao todo 81 pessoas a bordo. Então, aqui agora a gente já tem uma informação mais precisa sobre quantas pessoas estavam nesse avião: 72 passageiros e 9 tripulantes.
Então a gente tem agora uma informação mais precisa sobre quantas pessoas estavam a bordo. As informações da imprensa colombiana são de que dessas 81 pessoas que estavam a bordo, 10 pelo menos foram retiradas do local por equipes de resgate e 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana estão prestando socorro no local do acidente. Todas as equipes de resgate do aeroporto já foram também ativadas pela administração do aeroporto José Maria Córdoba para atender a esse acidente com um avião que transportava a equipe da Chapecoense. O avião deveria ter chegado a Medellín às 9h33 da noite, horário local, é o que diz a agência F, meia-noite e 33 em Brasília, mas perdeu o contato com a torre de controle quando sobrevoava a cidade de La Serra, essa cidade que fica na Grande Medellín. A Chapecoense, então, ainda não soltou uma nota oficial sobre o que teria acontecido com esse acidente, com a equipe da Chapecoense que estava a bordo desse avião. Não há ainda uma informação oficial, uma mensagem oficial da diretoria da Chapecoense. Nós vamos aguardar aqui o que vai ser feito, então, como que a diretoria vai agir diante desse acontecimento. A gente aguarda uma mensagem oficial para que a gente também possa repassar a você que nos acompanha. Mas então, fato concreto é que a equipe da Chapecoense estava a bordo desse avião que caiu nas cercanias de Medellín na noite dessa segunda-feira, já madrugada de terça-feira, aqui em grande parte do território brasileiro. Esse avião que caiu quando se aproximava do aeroporto de Medellín com 72 passageiros e 9 tripulantes. Ao todo, 81 pessoas a bordo desse avião que caiu quando se aproximava do aeroporto de Medellín. Equipes de resgate já ativaram uma operação de emergência, já estão se aproximando do local e 2 helicópteros, pelo menos, da Força Aérea Colombiana participam também dos trabalhos de resgate. As agências de notícias citam que 10 pessoas já foram retiradas do local do acidente e até o momento não há relato de mortes. Ainda de acordo com o Mi Oriente, que é esse veículo da imprensa colombiana, o prefeito da cidade de La Sierra disse que 30 unidades da polícia, Cruz Vermelha e bombeiros e também Defesa Civil estão indo em direção ao local do acidente, ao local onde caiu esse avião que transportava a equipe da Chapecoense. É uma zona de difícil acesso, segundo os primeiros relatos, mas há já todo um aparato indo em direção a esse local, auxiliado por ar por 2 helicópteros da Força Aérea Colombiana, que auxilia essas equipes de resgate envolvendo bombeiros, polícia, Defesa Civil e a Cruz Vermelha, que estão indo em direção ao local do acidente. São 3h55 pelo horário de Brasília. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a cobertura desse acidente envolvendo a equipe da Chapecoense que estava a bordo de um avião que caiu quando se aproximava do aeroporto de Medellín, na Colômbia. Até já.